Oi, pessoal, como é que vocês estão? Bom, conforme eu tinha prometido para vocês, né, estou aqui gravando esse vídeo de revisão de conteúdos para a nossa prova oficial do terceiro bimestre, que é baseado aí na unidade referente à Guerra Fria. Pessoal, a Guerra Fria, grosso modo, nós podemos dizer que foi um estado de perpétua tensão entre duas potências que se tornaram hegemônicas entre o período compreendido pelo final da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1945, e isso termina com a dissolução da União Soviética em 1991. Durante esse período, né, houve, por vários momentos, né, da história, né, um risco real, né, da conflagração de uma terceira guerra mundial, com possibilidade, inclusive, da utilização de armas nucleares, o que representaria aí a destruição de boa parte da humanidade, né? Pessoal, eu vivi parte da minha juventude no período da Guerra Fria, e nós passamos por períodos, assim, muito difíceis, né? Realmente, nós vivíamos com medo, né? O risco era iminente, né? E de repente esses loucos aí poderiam iniciar a Terceira Guerra Mundial utilizando-se de armas atômicas, tá, pessoal? Bom, então eu vou fazer a revisão baseado nos slides, e eu vou compartilhar esses slides na plataforma Plural para vocês estudarem. Prestem bastante atenção, porque eu vou retirar os conteúdos das provas do que está presente no slide, ok? Vamos estudar, e eu espero que você tire nota máxima, tá, pessoal? Então vamos à nossa aula. Bom, com relação à criação da ONU, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que houveram diversas tentativas de criação de um organismo internacional com o propósito de manutenção da paz. O primeiro deles foi a primeira Conferência Internacional para a Paz, que ocorreu em Haia, na Holanda, em 1899, tá? Ele foi criado com o propósito de garantir a paz e também a ideia da prevenção de conflitos bélicos. Uma outra tentativa aconteceu logo após o final da Primeira Guerra Mundial, que foi a criação da Liga das Nações em 1919. Bom, finalmente, pessoal, em 24 de outubro de 1945 foi criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas para a Promoção da Paz no Mundo. Ela foi criada durante a Conferência de São Francisco, e ela tinha o objetivo explícito de substituir a Liga das Nações. Bom, pessoal, as funções primordiais, né, da ONU, principalmente naquela época, era, primeiro, manter a paz e a segurança internacional. Segundo, desenvolver a cooperação entre os povos. E terceiro, buscar soluções para os problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários. Bom, com relação à configuração da Guerra Fria, nós temos aí uma disputa, e eu falei isso bastante na nossa aula presencial, uma disputa nos campos ideológicos e econômicos e militares. Para cada ação do bloco comandado pelos Estados Unidos, ou seja, pelos capitalistas, correspondia uma ação impetrada aí pelo bloco socialista, representado pela União Soviética. Tudo isso começou, gente, num discurso do Winston Churchill na Conferência de Potsdam, onde ele, em visita aos Estados Unidos, ele fala sobre um grande problema, né, que é do avanço da influência do socialismo que estava sendo desenvolvida aí por Stalin. Bom, então ele chama isso de cortina de ferro, tá, pessoal? Então aqui que nasce o conceito de cortina de ferro. Pessoal, na Conferência de Potsdam, em 1945, a Alemanha foi dividida em 4 regiões. Uma região ficou sob responsabilidade da Inglaterra, outra da União Soviética, outra da França e outra dos americanos, né, dos estadunidenses, que foram os vencedores, né, desta guerra, tá, pessoal? Bom, mais tarde, a Alemanha é dividida ao meio, a gente vai ver isso a seguir, ok, pessoal? Mas na Conferência de Potsdam,
o objetivo dela foi a divisão e ocupação física, né, do território da Alemanha pelas potências que venceram a Segunda Guerra Mundial. Bom, como eu disse para vocês, prestem atenção na seguinte questão, que eu acabei de dizer agorinha. Para cada ação de um bloco correspondia uma outra ação do outro bloco. Então nós vamos ver isso aí em detalhes. Bom, do lado dos Estados Unidos, nós temos a Doutrina Truman, que foi assinada pelo presidente Harry Truman em 1947, tá? Bom, ela é de cunho ideológico e tinha como finalidade uma orientação política para conter o avanço do socialismo em outros países, tá, pessoal? Bom, e como eu disse, né, para vocês, para cada ação de um bloco corresponde do outro bloco. Em contraposição à doutrina Truman, a União Soviética cria o Cominform, que é o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, que tinha por objetivo conter o avanço das ideias capitalistas no bloco soviético. Vocês compreenderam bem? Então, de um lado, nós temos a doutrina Truman, Estados Unidos, que tinha como objetivo impedir o avanço das ideias socialistas. E do outro lado nós temos o Cominform da União Soviética, que tinha como objetivo conter o avanço das ideias capitalistas, tá, gente? Era disputa pau a pau, né, como se diz, não é, gente? Continuando o nosso estudo, na área econômica nós tivemos também essa disputa, tá, pessoal? Bom, do lado dos Estados Unidos, dos capitalistas, nós temos o Plano Marshall, que foi elaborado em 1947, e ele tinha como objetivo oferecer ajuda econômica aos países europeus e também ao Japão, tá, gente? Vocês se lembram nas aulas presenciais quando eu disse, né, que foi essa ajuda econômica à Europa que colaborou para que os Estados Unidos criasse um verdadeiro império e se tornasse a potência hegemônica que é até os dias atuais, tá, pessoal? Então, Plano Marshall do lado dos Estados Unidos. Do lado da União Soviética, nós temos o Comecon, tá? Não Comecon, tá, gente? Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que é a versão soviética do Plano Marshall, tá? Bom, olha só, tá, pessoal? Então, de um lado você tem a doutrina Truman, do outro lado o Cominform, e aqui no plano, na parte econômica você tem o Plano Marshall, e do outro lado você tem a Comecon, tá? Bom, com relação à questão, né, do interesse dos Estados Unidos, a preocupação dos Estados Unidos com a América Latina, que afinal de contas os Estados Unidos tinham que manter a sua influência total na América Latina, criando aí uma espécie de escudo para impedir o avanço das ideias socialistas na América Latina, o presidente Kennedy, John Kennedy, assina em 1961 um acordo o plano chamado de Aliança para o Progresso, tá, gente? Bom, de acordo com o discurso oficial, a Aliança para o Progresso tinha como finalidade aí a modernização dos países da América Latina, melhor distribuição de terras, urbanização, redução de déficit habitacional e melhorias do sistema de saúde e educação. Mas cá para nós, né, gente? Eu sei que vocês são inteligentes e que pensam fora da caixinha, tá? O objetivo por trás disso era manter a sua hegemonia, manter a sua influência aqui na América Latina, inclusive que eles consideravam, né? E ainda consideram, tá? Convenhamos, tá, pessoal? Como um quintal aí dos Estados Unidos, tá? Então não se esqueçam, Aliança para o Progresso. Bom, com relação às disputas, nós vimos na área ideológica, de novo, tá, gente? Doutrina Truman, Cominform. Na área econômica, né? Nós temos aí o Plano Marshall e o Comecon. E na área militar, nós temos a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, do lado dos Estados Unidos,
que na verdade era um escudo militar do Ocidente capitalista contra o avanço do socialismo da União Soviética. Do outro lado, nós temos o Pacto de Varsóvia. Oh yes! Né? Os soviéticos fizeram também a sua aliança militar, que era o Pacto de Varsóvia era um acordo mútuo entre países do leste europeu em caso de conflito militar. Gente, uma coisa, seguindo aí o nosso estudo aí da nossa apostila, nós temos essa preocupação dos norte-americanos com o avanço das ideias comunistas também dentro do próprio Estados Unidos. Tanto que o senador Joseph McCarthy, ele assina, né, ele começa um plano, isso foi em 1950, que ficou conhecido como macartismo, tá? O plano denominado macartismo foi um programa de perseguição aos comunistas dentro do próprio Estados Unidos, tá? Bom, e ele passa a perseguir os suspeitos de atividades anti-americanas, tá, pessoal? Bom, cá entre nós, tá? O senador Joseph McCarthy tinha toda a razão do mundo, né? Porque quando a gente vê os Estados Unidos de hoje, a gente vê que as ideias socialistas foram vitoriosas, não é, pessoal? Então, não se esqueçam, por favor. Macartismo, senador Joseph McCarthy. O que significava? Caça às bruxas, perseguição aos comunistas dentro dos Estados Unidos, ok, gente? Bom, uma outra questão interessante aí da Guerra Fria foi a corrida espacial. Essa corrida espacial foi uma disputa muito acirrada e convém lembrar aí que os russos, né, os soviéticos, saíram sempre à frente, tá, gente? Foram os soviéticos, eles lançaram aí o Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial na órbita da Terra, isso foi em 4 de outubro de 1957, tá? Bom, e eles lançam logo em seguida o Sputnik 2, tripulado por um animal, uma cadela, a Laika. Coitadinha dessa cadela, gente, ela foi pega na rua, colocada, né, dentro do módulo e faleceu no espaço, tá, gente? Bom, em resposta, os Estados Unidos lançam o Explorer 1, o primeiro satélite artificial, em 1958, um ano de atraso em relação aos soviéticos, tá, gente? Bom, para suprir essa deficiência, os Estados Unidos cria a NASA. Ela foi criada em julho de 1958. Enquanto isso, os soviéticos colocaram o primeiro homem no espaço, o Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin, ele pilotou aí, né, a primeira nave que levou um ser humano para o espaço. Foi a famosa Missão Vostok 1. Isso aconteceu em 1961, tá, gente? Bom, em resposta, os Estados Unidos lança o astronauta Alan Bartlett Shepard no projeto chamado Freedom 7, tá? Freedom 7. Ele realizou um voo suborbital em 5 de maio de 1961. Bom, os Estados Unidos, percebendo que estava atrás, né, nessa corrida, eles lançam um projeto arrojado que é chamado de Programa Apollo, que previa aí um voo tripulado à Lua. Pessoal, foram 10 tentativas fracassadas e uma vitoriosa. E essa vitoriosa foi a Apollo 11, que leva Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins à Lua, tá, pessoal? A saída foi em 16 de julho de 1969 e iniciaram a descida para o solo lunar no dia 20 de julho do mesmo ano. O evento foi acompanhado por cerca de 600 milhões de pessoas e os astronautas permaneceram na Lua por mais de 2 horas. Pessoal, eu era uma dessas 600 milhões de pessoas. Eu estava na roça, na casa de meu pai, no meio do nada, e a gente assistiu uma transmissão direta e a gente estava ouvindo isso pelo rádio. Foi uma das coisas mais sensacionais que eu vivi, que eu tive chance, né, de vivenciar, tá, né, em minha vida. Imagina, né, gente, no meio do nada. Isso foi em 1969. Eu percebi, tempos depois, né, estudando a questão do globalismo, eu percebi que lá em 1969, eu lá no meio do mato, ouvindo ao vivo o pouso do homem na Lua,
E aquela famosa frase, né, do Neil Armstrong, "That's one small step for a man, one giant leap for making", né? Um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Eu percebi que eu estava participando de um mundo que já era globalizado, né? Isso é sensacional, né, pessoal? Bom, continuando aqui o nosso estudo, nós temos aí a divisão da Alemanha, né? Isso fez com que a Alemanha fosse dividida em duas partes. Uma parte capitalista, outra parte socialista, tá? A parte capitalista foi a RFA, que é a República Federal Alemã. Ela era capitalista e tinha capital na cidade de Bonn, né? E a outra era a RDA, República Democrática Alemã. Ela era a Alemanha Oriental, de cunho socialista, influenciada pela União Soviética, e a capital era em Berlim, tá, pessoal? Ela recebia verbas da Comecon, lembra, né? Aquele plano de ajuda econômica lá dos soviéticos. Bom, um pouquinho depois, né, foi erguido o Muro de Berlim, né, que eu costumo chamar de o segundo Muro das Lamentações, né, ou do terrível engodo, sei lá, coisas horríveis que o ser humano é capaz de fazer. Bom, o Muro de Berlim, erguido em 1961, foi o símbolo maior da Guerra Fria. Dividiu a cidade de Berlim entre ocidental e oriental. Bom, pessoal, deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante. Bom, na nossa apostila, eles falam lá da teoria capitalista, da teoria socialista, né? Eu não vou abordar isso na nossa prova, tá? Isso depende de um estudo mais aprofundado, tá, gente? Bom, aí nós temos com relação que está ligado, né, à doutrina capitalista e socialista, a ideia do estado de bem-estar social, tá? Que é chamado também de welfare state, ou estado keynesiano, pois ele é inspirado aí no John Keynes. Gente, o welfare state, ou estado de bem-estar social, foi uma modificação no sistema capitalista. Eles implantaram isso, né, como uma forma de política de assistência social ampliada, tá, gente? Bom, e tudo isso, pessoal, foi por causa da grave crise de 1930, né? Da quebra da Bolsa de Valores de 1929, da Bolsa de Valores de Nova York, que provocou aí a Grande Depressão. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, autoridades dos Estados Unidos, da Inglaterra, eles começaram a rever e começaram a questionar, né? Será que o sistema capitalista liberal puro é capaz de evitar, é capaz, né, de prever essas crises? Eles imaginaram que não, então era preciso modificar. Ou seja, eles pensaram num capitalismo, mas com maior interferência do Estado, tá, gente? Isso significa welfare state. Isso funcionou, pessoal, até o começo dos anos 1970, porque houve uma crise do petróleo após 1973 e esse sistema entra em crise, né, que a gente chama de a crise do welfare state. Nesse período, em 1980, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, eles se reuniram e eles pensaram, cara, não deu nada certo, essa ideia do keynesianismo também não previu crises e é melhor a gente voltar para o modelo antigo, lá do Adam Smith. Então, eles voltam com a política liberal. Como é uma coisa que está retornando, então se usa o sufixo neo, né? Então, passa a adotar um modelo econômico chamado de neoliberal. Eu espero que vocês tenham entendido isso, que é muito importante, tá, gente? Bom, uma outra questão que está na apostila é a corrida armamentista. Bom, a corrida armamentista era uma das premissas básicas aí da Guerra Fria, né? Para cada arma que um bloco criava, o outro criava uma mais potente, e isso não parava nunca. E acabou criando assim uma coisa maluca na história humana que é chamada de equilíbrio do terror. Imaginem só que porcaria, né, gente? Bom, nós temos
nesse período, os movimentos negro e feminista dos Estados Unidos. Com relação ao movimento negro, nós tivemos os grupos pacifistas, e o maior representante dos grupos pacifistas do movimento negro, sem sombra de dúvida, foi o Martin Luther King Jr., que ele proferiu aí o famoso discurso I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho. Ele foi vitorioso, tá, pessoal? Só para constar, ele conseguiu a vitória aí, né? Ele conseguiu tornar real os direitos civis para os afro-americanos. Os grupos radicais, por outro lado, não tiveram êxito, tá? Nós podemos citar aí os Panteras Negras, né? No campo político eles não tiveram êxitos, que eles eram muito baderneiros, quebravam tudo, tocavam fogo em tudo. Mas no campo cultural eles foram vitoriosos, porque eles mudaram a mentalidade da juventude norte-americana e também de todo o Ocidente, tá? Bom, o outro é o Malcolm X, um doido, tá? Ele estava preso e ele foi influenciado por um mestre, né, muçulmano, e ele foi convertido à religião islâmica, e quando ele sai da penitenciária, ele passa a organizar um movimento para provocar uma guerra civil que tinha como objetivo dividir os Estados Unidos no meio. Uma parte seria habitada por brancos, a outra por negros. Claro que o projeto não deu certo, tá? Bom, a questão do acirramento do movimento negro nos Estados Unidos aconteceu com o caso Rosa Parks, em 1955. Gente, a segregação racial, o racismo nos Estados Unidos foi extremamente violento. Tanto que você tinha a parte que era destinada no ônibus, para citar um exemplo, aos negros e aos brancos. No bebedouro você tinha a parte dos brancos e dos negros, né? Então, era uma coisa absurda. E a Rosa Parks estava no ônibus, né? O ônibus estava lotado e ela estava na parte destinada aos negros, mas, de acordo com a lei, se estivesse lotado e um branco pedisse o seu banco, né, e você estivesse sentado lá na parte dos negros, você fosse negro, você tinha que ceder o banco, tá, pessoal? Olha que coisa horrorosa, né? Bom, e a Rosa Parks estava sentada, o ônibus lotou e um branco pediu para ela desocupar. E ela disse que não iria desocupar. Aquilo foi parar na delegacia, os ânimos se acirraram, começou violência de rua e tudo mais. Bom, isso culmina tudo aí em 1960, né, com a vitória do Martin Luther King, tá, pessoal? Eu espero que eu não esteja indo muito rápido, tá? Tudo isso é muito importante, né? Por favor, façam a revisão, estudem direitinho, tá? Bom, e finalmente aqui nós temos o movimento feminista. Ele foi oriundo dos movimentos de esquerda nos Estados Unidos na década de 1960. Com relação aos movimentos feministas, nós tivemos 3 setores, né? 3 movimentos diferentes em um só, tá? O radical, o liberal e o conservador. O conservador, eles defendiam aí o combate ao aborto e a igualdade eles defendiam aí o combate ao aborto, eles eram contra o aborto, né? E eles defendiam também a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Era um movimento conservador. Nós tínhamos o movimento liberal. Ele propunha aí igualdade de direitos, mas por meios legais, tá? Através de elaboração de leis e tudo mais. E nós temos o movimento radical. E nós podemos citar como exemplo aí do movimento radical a Sulamita Firestone, né? A Judith Butler e também a Valérie Solanas. A Valérie Solanas escreve no seu livro que o homem precisa ser destruído. Ela era totalmente contra os homens, literalmente. A Judith Butler também, a Sulamita Firestone também, tá? Então, o movimento radical era totalmente contra os homens brancos, protestantes e conservadores, tá, gente? Bom, pessoal, na questão nesse módulo da Guerra Fria, nós temos as revoluções, tá? A Revolução Chinesa, a Revolução Cubana e também a Guerra da Coreia, tá? Da Revolução Chinesa, ela demanda aí um tempo maior de estudo. Não vou utilizar ela em nossa prova, ok? Bom, com relação à Revolução Cubana,
ela foi um movimento armado que culminou, né, com a destituição de um ditador, o Fulgêncio Batista. Isso ocorreu no dia 1º de janeiro de 1959, e esse movimento armado foi liderado por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Che Guevara era um médico argentino que passou a defender aí a Revolução Cubana, tá, gente? Bom, esse movimento teve o apoio soviético, né? Bom, e isso enfatiza aí o caráter anticapitalista e também anti-americano, tá, gente? Bom, posteriormente, a Cuba foi alinhada ao bloco socialista, tá, gente? Ao longo do tempo, a economia cubana tornou-se dependente da União Soviética e outros países comunistas, ok, pessoal? Bom, deixa eu ver se tem mais coisas aí para nossa prova, tá? Assim, fechando aqui, nós temos aí a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia ocorreu entre os anos de 1950 e os anos de 1953, tá, gente? Bom, após a derrota do eixo, o Japão desocupa a península da Coreia e os Estados Unidos e a União Soviética dividem a Coreia ao meio, tá? Então veja bem, o Japão, ele havia invadido a China, né? Havia ocupado a China por um longo período, tá, gente? Por quase 10 anos. Como o Japão fazia parte do eixo junto com a Alemanha e Itália, eles perderam a guerra, ele teve que desocupar a península da Coreia, tá? De imediato, os dois blocos, né, hegemônicos, Estados Unidos de um lado, soviéticos do outro, dividem a Coreia ao meio, tá, gente? E em junho de 1950, começa a guerra. A Coreia do Norte ataca a Coreia do Sul, com o objetivo de unificar o território, tá? Bom, isso provocou aí uma reação dos Estados Unidos através da ONU, e eles organizam suas forças, né, e atacam a Coreia do Norte, tá? Bom, o resultado disso, tá, pessoal, é que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul foram divididas, né? A Coreia do Norte, ela adota aí o modelo socialista, e a Coreia do Sul adota o modelo capitalista. E tem o apoio dos Estados Unidos e da OTAN, tá, gente? Bom, pessoal, então é isso. São esses os conteúdos, né, que eu vou utilizar na prova. Estudem bem, tá, pessoal? E eu espero que vocês tirem uma excelente nota comigo, tá, gente? Olha, vou aproveitar para pedir um favor. Por favor, né, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Quando abrir um vídeo, deixa o seu like, né, e coloca comentário. Dessa forma, o algoritmo entende que o vídeo tem relevância. Gente, o algoritmo, ele só sobe um vídeo, né, quando tem bastante comentários e likes, tá? Então, se vocês puderem fazer isso por mim, eu agradeço do fundo do meu coração. Uma boa prova para vocês, tá, gente? Um abração e até lá, até o dia da prova, tá?